Mas a gente tem que se adaptar o mais rápido possível, porque é uma competição muito curta. Agora acho que faltam só 4 jogos e a gente está preparado, porque é mata-mata agora. Se perder, tu vai para casa e eu não quero ir para casa tão cedo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Bem, vamos olhar um pouco aqui nestas declarações de Rafinha, que acabou gerando aí muitas e muitas opiniões, e eu também não quis ficar a par disso. E para nós estarmos reagindo a estas declarações de Rafinha aí à TNT Sports do Brasil, vamos também destacar aqui as declarações de Vinícius Júnior, mas as declarações do Vinícius Júnior vamos ouvir lá no final do vídeo, já as declarações de Rafinha, vamos ouvir agora mesmo. Cara, sinceramente, eu acho que os times brasileiros têm muito potencial e muita qualidade envolvida. Então, o mérito deles estar avançando nesse Mundial é deles, né? Não é de mais ninguém. Eu acho que se eles estão chegando tão longe como eles estão chegando e ganhando jogos difíceis, ou até mesmo empatando jogos complicados, é por mérito deles, é porque realmente tem um trabalho que vem sendo feito e um trabalho bom e também tem qualidade, né? Quando junta essas duas coisas não tem como não dar certo. Até pode não dar certo porque o futebol é assim, futebol às vezes, como ela falou, na Copa do Mundo a gente tinha 100% de certeza que a gente ganharia e na Champions a gente tinha 100% de certeza que a gente passaria para a próxima fase. E o futebol tem essas coisas, o futebol te surpreende, de repente por isso ele é tão emocionante. Mas, particularmente falando, como uma pessoa que joga fora, num time europeu, a gente estaria de férias, né? Eu estou de férias, eles estariam de férias. Um exemplo, o Marquinhos e Beraldo do Paris, eles jogaram a final da Champions, nem comemoraram direito, viajaram para jogar com a seleção, acabou o segundo jogo, eles voltaram lá para se apresentar, para jogar o Mundial, eles ainda não pararam. Então, muita gente fala que isso é desculpa, pode até ser, ou não, mas eu acho que a gente ter que abrir mão das nossas férias por obrigação é muito complicado, porque é de direito nosso, né? Todo mundo está de acordo e todo mundo merece pelo menos um mês de férias, 3 semanas que seja, e muitos deles que estão jogando o Mundial não vão ter nem 3 semanas, nem um mês. Não vão ter e não vão recuperar. Porque uma coisa assim, você sabe que é dia, né? Adiou. Não, adiou não, meu amor. Perdeu, é isso aí. Perdeu. Por exemplo, se o Paris chegar na final desse Mundial, eles têm, acho que a Supercopa já antes de começar a temporada, então não para, sabe? Então, muita gente fala, os times europeus estão com desculpa e não sei o quê. Isso depende do ponto de vista. No meu ponto de vista, é muito ruim abrir mão das minhas férias para jogar algo que tu é obrigado. Porque em nenhum momento perguntaram para os jogadores de data, se queriam, só que não, vocês têm que ir, ponto, e a gente acata ordens, a gente tem que estar lá jogando. Então, falando como um jogador de um clube europeu, ter que abrir mão das minhas férias para jogar um novo torneio é muito complicado. Bem, vocês acabaram de ouvir aí as declarações de Rafinha e tal como ele começou aí o seu discurso, primeiramente vale destacar aqui que apesar de sermos aqui torcedores do Real Madrid, porém esta a minha análise vai se basear aí a favor aí dos clubes não europeus, pois antes do início desta competição foi levado aí em conta que os clubes que tinham aí mais vontade de competir este Mundial foram os clubes africanos, asiáticos, americanos e todos os outros continentes, com exceção aí da Europa, e por isso nós já vamos destacar muito estas declarações aqui de Rafinha. Bem, tal como eu disse, as declarações de Rafinha começaram aí primeiramente com alguns elogios aí das atuações dos clubes brasileiros, porém eu gostaria de destacar aqui que eu gostei aí das atuações de todos os clubes que não são europeus. Eu acho que todos aí deram os seus melhores, não
vimos poucas goleadas, vendo apenas aqui goleadas por parte de Bayern de Munique e Benfica, que acabaram goleando aí um dos clubes aí também não é americano nem africano, é mesmo aí da Europa, se não me engano, aí entre eles mesmo aí que acabaram sufocando aí 10 e Benfica venceu aí por 6, bem, entre eles. E outra goleada também foi do Manchester City sobre a Juventus, entre eles, e também do PSG por cima do Atlético. Bem, acho aí que uma briga de goleadas envolveu mesmo os próprios europeus. Porém, sempre que eles disputaram aí com clubes que não são europeus, não vimos aqui. Em nenhum momento vimos aqui goleadas. Então, começando aqui o meu discurso para questionar um pouco as declarações de Rafinha. Primeiramente, gostaria de deixar claro aqui que Rafinha fez uma grande temporada, tal como ele começou aí o seu discurso a elogiar os clubes brasileiros. Sim, realmente fez uma grande temporada, eu também vou começar aqui a elogiar. Rafinha, uma grande temporada, acabou. Para mim, o jogador que mais jogou no Barcelona foi Rafinha, apesar que os méritos acabaram sendo aí catapultados ou colocados acima do Lamine Yamal, talvez por ser um fator novidade aí, ou talvez por ter um futebol que talvez as pessoas vão acreditar que será muito melhor que todo o elenco do Barcelona daqui a alguns, ou já é mesmo então, mas em termos de números e atuações, Rafinha não fica atrás de Lamine Yamal, então para a bola de ouro eu primeiramente colocaria Dembélé e depois Rafinha, talvez Lamine Yamal ou não, mas o primeiro e o segundo posto eu tenho aqui bem, bem, com certeza absoluta eu tenho definido aqui. Bem, agora olhando aí para os clubes europeus, digo aqui que os clubes europeus não tinham aí uma grande vontade de disputar o Mundial de Clubes. Primeiramente eu digo por ego e também por medo. Ego porque os europeus sempre foram colocados aí como os clubes número 1 do mundo, como os superiores e que não perdem para nada e nem ninguém. Então, este ego aí, enfrentar clubes que eles sentiam ser inferiores entre eles, talvez seja por isso que eles não olhavam com bons olhos esta competição. E por outro lado aí, digo medo, porque nós sabemos que quando você tem, vamos supor aí uma criança com um mais velho que tem muita força, e a partir do momento que ele vai ser colocado aí a brigar com uma criança, primeiramente ele terá aí o ego de estar a perder tempo com uma criança, mas ao mesmo tempo também terá medo em caso dessa criança botar uma surra nela, uma porrada, terá aí a vergonha ou a maior humilhação pós-perder de uma criança. Então, como os europeus sempre se colocaram aí superiores dos outros clubes que não sejam europeus, então talvez eles tenham, para mim, eles também tenham medo, para além do ego elevado. É isso aí, para mim eles têm também medo. Bem, então, diante desse cenário, por isso, agora que a competição começou, acredito eu que os europeus tinham sim que manter alguma desculpa, apesar de que esta desculpa das férias eu notei mais antes do início, agora que começou, as desculpas talvez tenham sido mais voltadas aí ao clima, ao tempo, como é que vai muita temperatura, graus elevados aí de altas temperaturas e coisa de gênero. Bem, para tempo também temos aqui um contra-ataque, nós ouvimos aí Kylian Mbappé que havia mencionado aí que o futebol europeu é o mais difícil, o mais complicado e coisa assim parecida, porém nunca levaram aí em conta que cada continente tem as suas adversidades.
talentos há em toda a parte do mundo. Na Europa há muita qualidade, quer qualidade dos estádios, quer qualidade aí em termos de temperatura, quer qualidade aí em termos de salários. Então, é tudo muito perfeito na Europa, porém não é assim na América do Sul, não é assim na América do Norte, não é assim na África, não é assim na Ásia. Bem, os europeus estão sempre bem servidos em todos os aspectos, por isso, quanto melhor é a qualidade de vida, melhor também será a entrega, acredito eu que seja isto. Porém, olhando aí o futebol da América do Sul, eu sempre acompanhei, dá para ver aí que tem muitas adversidades, desde as arquibancadas, os adeptos, conflitos entre eles, dentro do campo. O futebol é muito físico, aí faltas de gênero e também não são aí os melhores recompensados. Bem, tudo tem as suas adversidades, então estas desculpas aí de clima, todos os clubes estão enfrentando as mesmas situações, por isso não é uma das desculpas para ser levado aí em consideração. E por outro lado também temos aqui a questão das férias, como o Rafinha acabou mencionando aí. Primeiramente destacar aqui que o Mundial de Clubes, na minha humilde opinião, Mundial de Clubes daqui a tempos será aí das competições mais desejadas aí por todos os clubes. Para mim é a melhor competição atualmente em termos de clube, porque a Liga dos Campeões implementa aí apenas os clubes europeus. E é tudo muito, muito, muito previsível. Nós sabemos que quando o Real Madrid vai jogar com o Manchester United, eu apostaria em 90% que o Real Madrid vai vencer o Manchester United. E quando um PSG vai calhar aí com vamos colocar aqui, que clube, bem, Real Sociedade é um bom clube de vez em quando, porém sabemos que o PSG vai levar a melhor, então é previsível. Já o Mundial de Clubes tem essa diferença, porque até agora eu basicamente não consegui aí prever nenhum resultado. Só para anotarmos aqui as grandes novidades aqui do Mundial de Clubes, eu acredito aí que são o Inter Miami de Messi e o Botafogo, que acabaram surpreendendo aí bastante nas suas fases de grupo. Primeiramente, o Inter Miami era tido aí como o pior clube da sua fase de grupos, e era mesmo, pois tinha aí uma defesa pouco qualificada, mas conseguiram acertar isso no segundo tempo do jogo contra o Al Ahly ou algo assim parecido, e quase passaram na primeira posição, e então brigaram e não perderam em nenhum encontro. Vão aí enfrentar o PSG, e o jogo contra o PSG, eu acredito, mas já vamos falar isso, vamos falar ainda do Botafogo, porque que o Botafogo surpreendeu. Eu penso que vocês já sabem, primeiramente porque o Botafogo estava aí numa fase de grupos com dois clubes grandes da Europa, muito grandes aí. Vamos mencionar aqui o PSG. PSG não que outrora assim fosse assim um dos grandes mais temidos, porém nesta temporada é intocável. Então o PSG é um dos maiores, que é o maior grande atualmente. E o Atlético de Madrid, que sempre foi aí uma constante, nunca varia, sempre está no seu limite, sempre aí no seu limite. Então, o PSG e o Atlético de Madrid eram tidos aí como os favoritos a passarem da sua fase, porém o Botafogo surpreendeu aí vencendo o primeiro encontro, viu aí o PSG, acabou superando o PSG, e houve aí uma desculpa que descansaram os jogadores e coisa de gênero, só entraram no segundo tempo, porém venceu o PSG aí que gasta milhões, e acabou chegando aí o Atlético de Madrid. Bem, o Atlético de Madrid venceu por 1-0,
vencer por 1-0, mas eles precisavam aí sustentar em termos de gols, não conseguiram. Então, para mim, uma das maiores decepções europeias foram o Porto e Atlético de Madrid. Esses dois aí foram mesmo eu gostei bastante da humilhação dos dois, porque estou a gostar disso. Eu quero que os europeus acabam com esta mania de sentirem-se superiores e só estão desprezando aí o Mundial de Clubes porque eles acreditam serem os melhores em todos os aspectos. Eu acredito isso, porque se os europeus respeitassem aí os outros, o futebol que se pratica aí em todas as partes do mundo, acredito eu que não viriam aí com desculpa, porque quando você surge com desculpas é porque não estás aí a respeitar muito quem você vai enfrentar. Eles estão reclamando das férias, porém os clubes dos outros países também não vão reduzir aí as suas datas FIFA ou as suas datas de encontros das suas ligas, porque estão participando do Mundial de Clubes, apenas vão adiar e depois vão chegar aí, vão ter que disputar as partidas que vão deixando. Digamos isso, por exemplo, do Inter Miami, a sua liga vai decorrendo e o Inter Miami, enquanto se manter aí no Mundial de Clubes, vai aí deixar alguns jogos pendentes, então eles também não vão ter as suas férias como deveriam ser. E os mesmos também digo aí dos clubes sul-americanos, sul-norte-americanos, africanos, asiáticos, todos eles encontram-se aí na mesma situação. Então, férias e por outro lado também, sim, férias, mas os jogadores mais bem pagos aí são mesmo para além da Arábia Saudita, né, que vamos mencionar aqui o Al Hilal, depois vem mesmo aí os europeus. Os europeus são mais pagos aí, com melhores salários. Então, quer dizer, os europeus bem pagos e reclamando a todo momento das suas férias, mas os que têm aí um salário menor vão dando muita importância a este torneio. E também não estou a ver aí os europeus abaixarem a guarda. Os que sofreram até agora foi mesmo porque não conseguiram diante dos poderosos clubes brasileiros. Infelizmente, os argentinos deixaram aí a desejar, caíram aí por completo. Apesar do Boca da Argentina ter se destacado aí em termos de adeptos, né? E houve aí muitos adeptos argentinos que acabaram, basicamente, eu vi aí o Infantino, presidente da FIFA, a marcar-se presente em todas as partidas do Boca. Acho que estava feliz aí com a forma como eles se entregaram nesta competição e é assim que tem de ser. E as declarações de Rafinha, acredito eu, que são mais nesta linhagem também por não estarem qualificados. E por outro lado também, em caso de, vamos supor aqui, não, já vamos falar este ponto, primeiramente destacar aqui, a maior lição que na fase de grupo já deixou aí os europeus assustados com a prestação dos clubes brasileiros e a maior humilhação agora que eles podem mamar aqui, apanhar nos oitavos de finais, eu diria que é o Inter Miami, apesar de que será aí um milagre, mas eu quero mesmo que os europeus, só falta, para mim, para todos os outros clubes, consideram o Mundial de Clubes como a melhor competição que foi definida aí para o mundo do futebol, e é bom, porque o futebol não pode ser estático aí as mesmas competições, até porque esta competição é de 4 em 4 anos, então não há por que se queixar muito. Então, sendo uma competição que todos os clubes diferentes da Europa estão a considerar como a melhor e agradecem aí à FIFA pela implementação disso, então só se enfrentavam aí em jogos amigáveis ou no Mundial de Clubes, porém eram 2 jogos e sempre levavam aí o melhor clube da Europa. Agora tiveram a oportunidade de enfrentarem-se contra os clubes que foram razoáveis em suas temporadas na Europa e muitos deles acabaram perdendo diante dos clubes não europeus,
Bem, então, os europeus, para agora, ou saírem envergonhados e não quererem participar nos próximos, ou não que todos os europeus aqui não estão a considerar, porque eu vejo aí o Real Madrid, Manchester City, todos a considerarem, apenas vão surgindo um outro jogador com algumas opiniões. Eu vou particularmente porque se olhasse aí para as instituições que os pagam, que fazem os salários deles, e teriam em conta aí que os salários deles só acontecem porque as instituições precisam se manter em termos de bilheteria, em termos de troféus que os tornam mais grandes e ganham mais adeptos aí. Então, olhando particularmente, é claro que os jogadores vão olhar sempre aí para as férias, porém o futebol não é aqui das atividades também mais complexas do mundo e para além disso o salário compensa e terão mais bônus por estarem de fronteira e participando aí no Mundial de Clubes, ou seja, tudo no futebol é bônus. Bem, olhando aqui das maiores humilhações que os clubes europeus poderiam apanhar nesta oitava de finais é o Flamengo ou Flamingo, ou como é que chamam no Brasil, vencer aí o Bayern de Munique. Em caso de Flamengo conseguir vencer o Bayern de Munique, nós sabemos, apesar também que não está nos seus melhores, mas é um clube que tende a humilhar muitos clubes que não sejam aí do seu nível. Então, Flamengo aí vencer o Bayern de Munique e por outro lado o Inter Miami, o que parece aí um pouco uma chance de 1% para mim, mas o futebol é disputado, são 11 em campos e acontecem muitas coisas que acabam definindo os jogadores. Então, uma das maiores humilhações seria aí o Inter Miami vencer o PSG, ou seja, eliminar o melhor clube da Europa. Essa seria aí o maior balde de água fria, o maior golpe aí de Estado para os europeus, aí abririam os olhos e iriam aprender que no mundo não existe aí nada definido e que não podem tirar sempre conclusões sem antes confrontar ou enfrentar os outros. Bem, então para mim estas duas coisas se acontecessem, talvez faria aqui um vídeo a falar que o meu sonho se realizou em termos futebolísticos e em termos desta competição. Um dos meus sonhos é este. Não é porque eu disse apenas, apesar de somos aqui torcedores do Real Madrid, porém é para valorizarem mais, porque se os clubes passarem a valorizar mais, isto fará que a competição para mim já é a melhor, por englobar o mundo, nunca vou colocar aqui algo que só engloba um continente como a melhor. A falar que tem mais qualidade ou que tudo mais organizado é uma coisa, mas a melhor é aquilo que engloba sempre o mundo. Então, uma coisa mundial, não vou inferiorizar diante de uma coisa apenas europeia. Para mim, esta é a melhor competição atual em termos de clubes. E em termos de férias também podemos contra-atacar aqui Rafinha. Próximo ano temos aí o Mundial de Clubes e a mesma organização, até o Mundial de Seleções. Não, o Mundial, a Copa do Mundo, como é conhecida. Rafinha, com este discurso, coloca aqui um pouco em dúvida o seu ar competitivo, porque, tal como eu disse, as declarações de Vinícius Júnior vamos colocar aqui, que é um pouco diferente aí de Rafinha, porque Rafinha dá para ver primeiro elogiou aí os clubes brasileiros, sim, é normal, mas a partir do momento que ele colocou aí a palavra mais, basicamente acabou e falar aí das férias dos clubes brasileiros, eu senti que levantou aí um pouco os clubes brasileiros, porém também tirou um pouco os méritos ao mencionar aí as férias. É como se fossem os clubes europeus estão a jogar assim, meio cabisbaixo, não estão a dar o seu máximo, então por isso que os clubes dos outros países estão a levar a melhor. Bem,
Para mim não se trata disso, os jogos foram mesmo competitivos, foram mesmo dados aí os seus melhores. Se fosse para os clubes europeus pensarem tanto assim nas férias, os que estão classificados, poderiam perder aí todos os jogos e serem eliminados e falar publicamente que queriam aí as férias, mas isto não aconteceu, estão a defender aí com unhas e dentes os clubes que representam. Então, Rafinha, próximo ano tem a Copa do Mundo. Será que Rafinha estaria feliz aí se a seleção brasileira não o convocasse para dar as férias aí, como é merecida? E está no direito, ou ele ia preferir aí jogar o Mundial de Clubes? Claro que ele iria preferir jogar aí o Mundial de Clubes, nem que ele não tivesse aí as férias. Então, talvez seja por ser uma nova competição e não valorizar aí, por isso é que vai colocar aí uma desculpa como essa. E caso o pensamento dele permanece mesmo diante do Mundial de Clubes, talvez seja por isso que o Brasil até agora não consegue vencer aí o Mundial, com jogadores pensando mais nas suas férias do que pensar aí em um todo, no país que representam ou numa instituição, porque na Copa do Mundo será aí o país que eles representam, e já no Mundial de Clubes é a instituição que eles representam, que paga aí os seus salários, então é um pouco complicado você ver aí, notar aí que a pessoa que vai te defender ou defender o clube ou a seleção é alguém que está aí muito focado aí nas suas férias. Talvez seja isso, vai abrir mais os olhos aí dos brasileiros. Bem, olhando aqui, tal como já dissemos, o Mundial de Clubes e a Copa do Mundo, para mim, tem aí a mesma, não só a mesma organização, como também a mesma interferência aí nas férias dos jogadores ao nível mundial, terão sempre, não apenas os europeus não são os únicos que têm férias, então só estamos a ver aí os europeus a julgar as férias. Outros vão aí mencionando que é porque eles já terminaram a sua época ou temporada, mas os outros também estão competindo e isso vai pesar aí tarde ou cedo. Bem, é basicamente isso. Vamos agora ouvir aqui as declarações de Vinícius Júnior. Vinícius Júnior que deixou claro que a intenção é vencer esta nova competição. Ser novo, eles querem já colocar aí o seu nome tal como colocaram na Liga dos Campeões. E também elogiou bastante os clubes brasileiros, então eu gostei muito do discurso de Vinícius Júnior, que é um madridista por natureza e pelos vistos não perde aí o seu ar de competição. Os 4 brasileiros avançando, para você está sendo surpresa também? Acredito que não, porque o Brasil tem ótimos jogadores, né? A liga é sempre muito competitiva e Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras, né? Todos passaram para a próxima fase e agora começa de verdade. Desejo boa sorte a todos eles, porque, claro, mais ao Flamengo, né, que é o meu time do coração, mas todos os brasileiros, que ele possa seguir firme e que a competição é jogada, então tem que jogar. Vinícius, mais uma em português aqui agora. Melhor jogo do Real Madrid no Mundial até aqui, melhor atuação sua, golaço, assistência. Como você está se sentindo aqui no Mundial? Eu queria que você falasse um pouquinho do sentimento do Real Madrid também em relação ao Mundial, porque muitos falam no Brasil que os europeus não estão nem aí. A gente vê o Real Madrid jogando muito hoje, adaptação tática também ao Xabi Alonso. Se pudesse fazer uma análise geral de tudo isso, te agradeço. Estamos tudo muito novo, né? O Xabi vem com uma ideia nova, mas ele está passando pouco a pouco para a gente, claro, para a gente não perder muito do que a gente tinha na última temporada, mas sabemos que a gente tem que melhorar, a competição é muito boa, todo mundo quer vencer. É um formato novo, onde é a primeira vez e o Real Madrid quer ganhar de qualquer maneira. Claro que o tempo não ajuda, o campo também às vezes nem tanto, mas a gente tem que se adaptar o mais rápido possível, porque é uma competição muito curta. Agora acho que faltam só 4 jogos e a gente está preparado, porque é mata-mata agora. Se perder, tu vai para casa e eu não quero ir para casa tão cedo.
Bem, vocês acabaram de ouvir aí as palavras de quem está no campeonato. O Vinícius Júnior pretende aí vencer a competição e elogiou bastante os clubes brasileiros e acho que foi muito feliz no seu discurso. A Rafinha talvez vai depender, não sei vocês, porém eu achei que a partir do momento que a palavra mais veio aí, as férias foram muito focalizadas, pareceu até que ser aí um dos desportos aí sem muita alegria no meio, porém existe sim alegria e tem sim os seus momentos de férias e mesmo em tempos de treino sempre voltam aí para casa, então tem aí outras profissões bem mais complicadas que essas e nem ganham nem 1% daquilo que os jogadores acabam vendo aí nos seus em um mês, em um segundo, em uma hora, dá para ver aí Cristiano Ronaldo que está ganhando bem. E também outra coisa, jogadores como Messi e Cristiano Ronaldo, não é à toa que são competitivos, mesmo com a idade que têm, mesmo com, com a carreira que já tiveram, nunca deixam aí uma oportunidade de jogar. Sempre que tem uma competição, estão aí e querem participar em todas as partidas. Estamos a ver aí Messi quer jogar em todos os jogos, não quer ser substituído. E se for substituído, é claro que vai se zangar aí com o Mascherano. E Cristiano Ronaldo também, se seu clube estivesse aí no Mundial de Clubes, eu acredito que não iria pensar duas vezes nas férias, porém ele quis aí um contrato que o garantisse aí uma melhor, digamos aqui, um contrato como este que nós vimos aí, uma melhor conversa, uma melhor oportunidade, um melhor salário, não podemos ser aqui hipócritas, e então Cristiano Ronaldo conseguiu. O Mundial de Clubes duraria aí apenas um mês, então fez uma excelente escolha em termos profissionais, em termos particular, bem, mas que se o Al Nassr estivesse na competição, Cristiano Ronaldo sem dúvidas daria aí o seu melhor. Bem, era basicamente isso que nós tínhamos neste vídeo. O vídeo se prolongou, mas também quis aqui desabafar. Quis mesmo desabafar e tal como eu disse, vou torcer aí pelo Inter Miami e o Flamengo, depois vocês podem fazer aí uma correção para que eu saia, mas vou pesquisar para expressar melhor num próximo vídeo. Então, mas uma das maiores humilhações que eu espero aqui para os europeus, para irem para as suas férias o mais rápido possível, Inter Miami vencer aí o PSG e o Flamengo vencer aí o Bayern de Munique, será mais 2 eliminados e dois baldes de água fria aqui para aprenderem que o futebol não se joga apenas na Europa. E estou a gostar bastante aí do trabalho que os brasileiros estão a fazer. Felizmente os argentinos tentaram resistir, porém não conseguiram e os brasileiros vão se mostrando aqui melhores. E também não podemos nos esquecer aí do Inter Miami também que está a resistir aí. Bem, era basicamente isso que nós tínhamos aqui para vocês. Caso tenham gostado, deixem o vosso like, inscrevam-se no canal e vemo-nos nas próximas novidades.